Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da patrística, o conceito e o contexto dela, ok? Bom, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição, né? Vamos definir então o que é patrística. Então, patrística, né? Ela é considerada então a primeira fase da filosofia medieval. A principal característica dela era a expansão do cristianismo na Europa e também no combate, esse é um ponto bem interessante, né, do combate aos hereges. Então ela surge então, né, nessa primeira fase da filosofia medieval justamente com esse objetivo, né? Havia, né, várias heresias sendo espalhadas. É bom lembrar, né, que nessa época o cristianismo, né, existia, mas diversas outras filosofias, né, contrárias ao cristianismo haviam aparecido, né? E para que você entenda também, heresia seria tudo aquilo que é contrário, né, ao que diz o cristianismo, ok? Continuando, né? Ela é baseada, então, né, um ponto interessante, ela é baseada na filosofia grega, né? Então, os filósofos desse período eles tinham como objetivo central compreender, então, né, a relação entre fé divina e o racionalismo científico. Em outras palavras, né, eles buscavam uma racionalização da fé cristã. Então ela surge com esse objetivo, ela quer juntar, né, a patrística, né, os filósofos patrísticos, eles queriam juntar tanto a racionalização quanto a fé cristã. Existe também um outro termo muito, né, confundido pelos alunos, que é a patrologia, ok? Então, patrologia é um estudo sobre a vida, obras e a doutrina dos pais da igreja, ok? Ele não tem, né, ele é bem diferente de patrístico, ok? Então, toda vez que você ouvir, né, esse termo, patrologia, é bom você ter isso em mente para você não confundir, ok? Então, patrologia é uma coisa e a patrística em si é outra, ok? Então, patrologia estuda a doutrina dos pais da igreja. A patrística já é, então, aquela linha filosófica que eu expliquei para vocês no slide anterior, tá bom? Seguindo adiante, então, né, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, né? Eu já mencionei no primeiro slide, quero enfatizar, que o maior objetivo, né, do surgimento da patrística foi por causa, né, da necessidade de defender de maneira filosófica a fé cristã. Mas por que isso, professor? Porque conforme o cristianismo ele passou a se tornar a religião oficialmente aceita pelo Império Romano, inúmeros cristãos começaram então a sofrer perseguições, ok? Então eles sofriam inúmeras perseguições e também retaliações. E também não tinha muitos adeptos. Então esses homens, né, esses filósofos, eles surgem com esse intuito, com esse propósito. Quando falamos, né, de patrística, nós não podemos deixar de falar do neoplatonismo. Por quê? O neoplatonismo foi algo muito, mas muito importante na época na época da patrística. Mas o que seria esse neoplatonismo, né? Eles são várias, né? São várias correntes, várias doutrinas diferentes, mas ela tem uma centralidade, que é o que? A inspiração. Vamos até grifar isso aqui, ó, a inspiração na filosofia platônica. E por que, né, na época da patrística, né, ele tomou muito destaque, essa filosofia, né, essa corrente filosófica tomou muito destaque? Pela proximidade das obras de Platão com o pensamento cristão da época. Então, como as ideias do cristianismo naquela época eram muito próximas ou ficavam muito próximas às ideias de Platão, então ela acabou tendo, né, um certo destaque. A de Aristóteles, nós vamos ver, né, nas próximas aulas, já fica um pouquinho já vai contra algumas das ideias pregadas pela igreja naquela época. Vamos agora então conhecer, né, alguns dos filósofos importantes do neoplatonismo. Para começar, vamos falar um pouquinho, né, de Plotino. Ele foi um dos discípulos do fundador do neoplatonismo, que é o Amônio Sacas. Ó, dá uma olhada aqui na tela para você entender um pouquinho a teoria, né, o que ele defendia. Olha, enquanto Platão ele defendia o dualismo psicofísico, com maneira de conceber o ser humano e o conhecimento como dividido em dois, ou seja, o material e o imperfeito,
e o imaterial e perfeito, Plotino recorreu então ao monismo, ou seja, o mundo das ideias gerou tudo, que levaria o ser humano a uma unidade essencial. Então vou colocar aqui na tela, né, um resumo das ideias, né, de Plotino para que você, meu pequeno gafanhoto, entenda então, né, o que ele estava querendo dizer. Então vamos lá, né, um resumo aqui na tela. Então Plotino, né, ele acreditava então, né, que Deus, então, né, que antes só existia Deus, ok? Então só existia Deus. E Deus, então, ele acaba criando o intelecto. Ok? Então ele cria, né? Então antes só existia Deus e Deus agora cria o intelecto. O intelecto, por sua vez, né? Ele vai lá então e cria a alma. Ok? Então o intelecto cria a alma e a alma, então, por sua vez, ela acaba, né? Criando, né? Ela acaba se desenvolvendo e criando, então, as outras coisas. Então, assim, outro ponto interessante para você saber, né, da ideia de Plotino é que quanto mais, né, mais longe de Deus, então quanto mais longe de Deus, mais imperfeito é. E quanto mais perto de Deus, mais perfeito é. Tá bom? Então, isso que está na tela, né, é um pequeno resumo para que você compreenda mais ou menos as ideias, né, que tinha Plotino. Um outro autor importante, né, um outro filósofo importante na época do neoplatonismo é Porfírio. Porfírio, então, né, foi o responsável por unir a filosofia aristotélica com as ideias do mestre Plotino, a fim de demonstrar por um viés lógico e metafísico clássico o pensamento neoplatonista, ok? Então ele foi aquele que uniu, né, a filosofia aristotélica com as ideias então do mestre Plotino. Bom, vamos conhecer agora então um pouquinho a divisão histórica, né, desse período conhecido como patrística. Bom, ela se divide então em 3 períodos, ok? Então quando a gente fala de patrística, pelo menos 3 períodos, né, ela é então dividida. O primeiro período é do ano 100 ao ano 200, né? E nesse período, então, né, foi o período, né, que se dedicou à defesa do cristianismo contra os adversários. E nós destacamos aqui alguns deles, né? Então tem o Justino Marte, Clemente de Roma, né? São alguns exemplos desse primeiro período, então, da patrística. O segundo período vai do ano 200 ao ano 450. É o período então em que surgem grandes sistemas de filosofia cristã e destaque então para pelo menos 2 nomes, né? Santo Agostinho e Clemente de Alexandria. Nós vamos estudar depois detalhadamente alguns desses nomes, tá? O terceiro período, então, já foi do ano de 450 ao 750, né? Quando agora se reelabora as doutrinas já formuladas e de cunho original. Dentre os autores, nós dedicamos então, né, nós apontamos, né, Boécio e Bento de Nursia. E quais são então os fundadores e filósofos da patrística, né? Então os primeiros e principais pensadores são os seguintes, eu já mencionei alguns deles, né? Justino de Roma, né, no século III, foi considerado o primeiro filósofo cristão e afirmou então, né, que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Depois nós temos São Clemente de Alexandria e Orígenes, né, no século II ao século III. E os 3 capadócios, São Gregório de Nissa, São Basílio de Cesareia e São Gregório de Nazianzeno. Nazianzeno, quase não sai a palavra, hein? Depois nós temos Policarpo de Esmirna, né, que foi discípulo de São João Evangelista, foi mártir e deixou escritos de argumentos lógicos em defesa da fé. Santo Agostinho de Hipona não foi um dos primeiros, mas foi o ápice, né, da patrística. Quando falamos de patrística, é inevitável nós não mencionarmos, né, Santo Agostinho de Hipona. Como eu falei com vocês anteriormente, né, é difícil nós falarmos de patrística sem mencionarmos ou analisarmos as ideias de Santo Agostinho. Né? E para que você conheça um pouquinho mais ele, né, ele viveu do ano 354 ao ano 430. Ele foi teólogo,
bispo, filósofo e o principal expoente da patrística, ok? Por isso, então, né, que sempre quando falamos sobre Santo Agostinho, né, lembramos, então, da patrística, ou quando falamos da patrística, é muito comum nós mencionarmos, então, Santo Agostinho. Bom, os estudos dele estiveram voltados, então, né, para o tema da luta entre o bem e o mal, conhecido como maniqueísmo, bem como o neoplatonismo, ok? Já falamos bastante sobre isso, né, no slide anterior, né, no comecinho dessa videoaula. Além disso, também ele focou no desenvolvimento do conceito de pecado original e do livre-arbítrio como forma, então, de livrar do mal. Ele falou também, né, sobre a predestinação divina associada à salvação dos homens pela graça. Né, esse também foi um dos temas que ele explorou bastante, né, que durante a sua vida e suas obras, Santo Agostinho fala bastante. Santo Agostinho também acreditava numa fusão da fé. Como que era isso, Bruno? No caso, né, era representada pela igreja e pela razão. Então era a fusão da fé com a razão. Então a fé seria a igreja e a razão então seria a filosofia. E qual que era então o objetivo, né, dessa fusão? Era para encontrar, então era para encontrar a verdade. Ou seja, as duas então, né, igreja e filosofia, ou fé e razão, poderiam trabalhar juntas, cuja razão auxiliaria na busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem o pensamento racional. Então você começa a ver aqui, né, essa tentativa de Santo Agostinho de fazer a junção, né, a fusão da fé com a razão. Bom, então para já irmos finalizando aqui, né, afinal de contas, né, qual a importância então da patrística? O primeiro ponto eu já falei, né, e vou reforçar aqui, ela é importante principalmente, né, por causa que foi um período de defesa e consolidação do cristianismo, além da expansão da Igreja Católica e da doutrina. Também ela foi essencial, né, por resgatar e preservar os clássicos gregos. E o último ponto que eu apresento aqui para vocês, né, é que trouxe também, né, esse período, um crescimento, olha que interessante, crescimento cultural, né, pois trazia novas ideias não vistas até então, né. Então olha só como é importante esse período, né, da patrística, né, não somente pela defesa do cristianismo e a consolidação, mas também por trazer, né, esse crescimento cultural, resgatar e preservar os clássicos gregos. Então aqui é possível nós vemos que é sim um período muito importante da história, período esse que nós temos então, né, e que estamos então estudando. Bom, alunos, assim nós terminamos então a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Lembro, né, que aqui foi apenas um resumo do que é a patrística. Convido você a procurar, a buscar e conhecer mais a respeito desse período, tá bom? Agradeço pela sua atenção e quero lembrá-lo, né, que você deve então realizar as atividades propostas no ambiente virtual, além do Google Sala de Aula. Atente para a data, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.